E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fundo numa análise de nível profissional sobre a criptomoeda Pendle. A gente vai desvendar o que faz esse ativo ser tão diferente, tão único, nesse universo gigante que é o DeFi. E para começar a pensar nisso, tem uma pergunta que é a chave de tudo. E se desse para negociar o futuro dos juros no mercado cripto? Pois é exatamente essa porta que o Pendle quer abrir. Uma porta que leva para um mercado de trilhões de dólares. Para a gente não se perder, o nosso papo vai seguir essa estrutura aqui, ok? Primeiro, a gente entende o que é esse futuro do rendimento. Depois, vamos desmontar a máquina Pendle para ver como ela funciona por dentro. Na sequência, a gente mergulha nos fundamentos e, claro, nos riscos. E aí, no final, a gente chega ao veredito. Bora começar? Então vamos lá. O que a gente está vendo aqui não é só mais um projetinho em DeFi. O Pendle está, na verdade, criando uma categoria de mercado do zero. Pensa só. É como se ele estivesse construindo o mercado de juros tradicional, aquele de trilhões de dólares, só que dentro do universo cripto. Tá, mas o que é esse tal de yield trading? É mais simples do que parece. Imagina pegar um ativo que te paga juros e, pá, você consegue quebrar ele em duas partes, o valor principal de um lado e o direito de receber os juros futuros do outro. E o mais importante, dá para negociar essas duas partes separadas no mercado. A grande sacada está aí. Beleza, o conceito está claro, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir o capô e ver como essa máquina Pendle funciona na prática. Como que o protocolo faz essa mágica acontecer e que tipo de oportunidade isso cria para quem investe. E aqui, ó, tá o pulo do gato do protocolo. O Pendle pega um ativo e transforma ele em dois tokens. O primeiro é o PT, o principal token. Pensa nele como um título do tesouro pré-fixado, sabe? Você compra ele com desconto hoje e no vencimento resgata o valor cheio. O outro token é o YT, o Yield Token. Quem tem o YT tem o direito a todos os juros que o ativo original gerar. E é com esse YT que o jogo da especulação sobre os juros acontece. E o legal é que essa separação, ela destrava um monte de estratégia que antes era coisa de profissional de mercado financeiro. Dá para travar um juro fixo e se proteger comprando PT, ou, para quem gosta de mais emoção, dá para comprar IT e apostar que os juros vão subir. De repente, todo um arsenal do mercado tradicional fica disponível em cripto. Ok, a gente já viu que a ideia é genial, o produto é inovador, mas e o token Pendle em si? O que exatamente faz o preço dele subir? Vamos agora olhar para os motores que geram valor para o token. E aqui a gente chega num ponto que para mim é um dos mais fortes. O Pendle não está numa ilha. Ele está bem no meio do cruzamento de três das maiores tendências, das maiores narrativas do mercado hoje. Liquid Staking e Restaking, a tokenização de ativos no mundo real, os RWAs e essa busca cada vez maior por uma renda fixa de verdade dentro de cripto. Estar nesse centro é muito, muito poderoso. Mas olha, se tem uma coisa que realmente faz o Pendle brilhar e se destacar da multidão, é a sua tokenomics, a economia do token. Cara, isso aqui é uma aula de como criar um sistema que gera valor de verdade para o token. Funciona assim, ó. É um ciclo genial. O protocolo gera receita com as taxas que todo mundo paga para negociar. E aí, uma fatia gigantesca dessa grana, que pode chegar a 80%, é usada para ir lá no mercado e comprar Pendle. O resultado é como se tivesse um comprador gigante e constante no mercado, empurrando o preço para cima. Isso conecta o sucesso do protocolo direto no bolso de quem tem o token. 80%. Pessoal, vamos parar um segundo para pensar nesse número. 80%. Isso é quase inédito em cripto. A maioria dos protocolos embolsa essa receita, mas o Pendle devolve isso em forma de pressão de compra. O alinhamento de interesses aqui é brutal. E não é só do lado da demanda que a coisa é boa, não. Se a gente olhar a oferta, as emissões de novos tokens Pendle estão caindo, e caindo muito. A inflação final vai ser de só 2%. Se você juntar essa inflação baixinha com a recompra forte que a gente acabou de ver, a tendência é que o token se torne deflacionário, ou seja, mais Pendle sendo retirado de circulação do que sendo criado. É a receita perfeita para a escassez. Ok, até agora parece um investimento perfeito, né? Mas calma. Como em qualquer análise séria, a gente precisa falar dos riscos. E essa é a parte mais importante. Então vamos com calma para entender os pontos fracos. O primeiro grande risco, e talvez o mais óbvio, é que o Pendle depende de um cenário de juros altos. Ele brilha quando tem muito yield, muito rendimento para negociar. Se o mercado DeFi esfriar e os rendimentos caírem muito, o produto principal do Pendle perde bastante o apelo. Risco número 2, a complexidade. Vamos ser sinceros, o que o Pendle faz não é trivial. Não é simples de entender de primeira. E essa sofisticação pode acabar sendo uma barreira para a adoção em massa, sabe? O investidor de varejo pode se assustar e ficar de fora.
E além desses dois, tem mais algumas coisas para a gente ficar de olho. A concorrência, que ainda é pequena, está começando a aparecer. Existe uma certa concentração de tokens nas mãos de poucos grandes investidores. E, claro, ele não está imune ao que acontece no resto do mercado. O ciclo do Bitcoin e a liquidez global ainda mandam no jogo. Bom, a gente colocou tudo na balança. Os pontos positivos, os negativos, a inovação, os riscos. Chegou a hora do veredito. Com tudo isso na mesa, será que vale a pena correr o risco? Para fechar o raciocínio, uma boa prática é pensar em cenários. No cenário mais otimista, o Pendle vira o lugar para negociar renda fixa em cripto, impulsionado por RWs institucionais. Num cenário base, ele acompanha o crescimento do mercado com um bom retorno e volatilidade. E no cenário pessimista, as narrativas esfriam, a concorrência aperta e o token sofre. E para resumir tudo isso numa imagem, aqui está o nosso placar final. Olha só, Fundamento e Tokenomics, nota máxima, 5 estrelas. É realmente o ponto forte. O risco é alto, 4 estrelas, não dá para negar. Mas ele é compensado por uma simetria igualmente de 4 estrelas. Ou seja, o potencial de ganho parece muito maior do que o risco de perda. É um projeto de elite. E a grande mensagem para levar para casa é essa aqui, pessoal. Pendle não é só mais uma altcoin para especular. Uma posição em Pendle é, na verdade, uma aposta na construção de uma peça de infraestrutura essencial para um novo sistema financeiro que está nascendo em cripto. É isso. Essa foi a nossa análise completa do Pendle. Poxa, espero de verdade que essa análise profunda tenha ajudado a clarear as coisas. Se esse conteúdo foi útil de alguma forma, aquela força de sempre é muito bem-vinda. Deixa o like, comenta aí embaixo o que achou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. O apoio de todos faz toda a diferença. Muito obrigado e até a próxima.